Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário e São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. No estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense recebe o São Bernardo na segunda-feira, dia 13 de maio, às 20 horas. A Cidinha, que vem de derrota para o Figueirense na terceira rodada da Série C pelo placar de 2-0, recebe o embalado Bernô, que empatou na estreia da Terceirona, mas desencantou e vem com sua segunda goleada consecutiva na competição. A última, pela terceira rodada, foi um verdadeiro chocolate, com o placar de 5-0 para o Bernô em cima do Ferroviário. É isso aí, belezão. A Aparecidense, que nesse jogo da terceira rodada contra o Figueirense, estava irreconhecível lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A Cidinha foi dominada desde o primeiro tempo. O Figueirense traduziu esse domínio em gols na segunda etapa e fechou o jogo com um placar de 2-0. E se a Cidinha foi dominada na terceira rodada, o São Bernardo foi dominante mais uma vez, com uma noite inspirada do atacante Luiz Felipe, que marcou um hat-trick na partida. O Bernô não tomou conhecimento do ferrão e goleou. 5 para o São Bernardo e 0 para o Ferroviário.
Agora vamos falar sobre o goleador São Bernardo, que aplicou um impiedoso 5-0 para cima do Ferroviário do Ceará, lá na terceira rodada, lá em São Bernardo do Campo. E já que falamos de São Bernardo, que é uma cidade riquíssima em história, tem grande representatividade no cenário nacional, é uma cidade conhecida como a capital dos móveis pelo grande número de indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolver a cidade no início do século XX. Mais tarde, São Bernardo do Campo também passou a ser conhecida como um berço da indústria automobilística nacional. Sensacional, belezão? E ainda sobre São Bernardo, mas agora falando do time, o Bernô goleou mais um, hein? O time não tomou conhecimento do Ferroviário na terceira rodada e aplicou uma sonora goleada por 5-0 diante do seu torcedor no estádio 1º de Maio. O time atropelou o Ferroviário, João. A equipe começou o primeiro tempo tomando iniciativa e abrindo o placar, com o Luiz Felipe. Na segunda etapa é que a coisa desandou para o lado do Ferroviário. Um domínio total do Bernô para cima do Ferrão. São Bernardo fez o segundo e o terceiro. E o iluminado Luiz Felipe ainda fez o quarto e o quinto. Hat-trick do atacante para fechar o caixão do Ferroviário na partida. Olha, o nosso jornalista Jean Nascimento, que segue com o Bernô na terceirona, estava lá acompanhando de perto essa goleada do Bernô pra cima do Ferroviário do Ceará. Vamos ouvir? Fala, Jean! 5-0. Assim terminou São Bernardo e Ferroviário do Ceará no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O Bernô, que atropelou o time cearense com direito ao hat-trick do Luiz Felipe, gol de Kaique e Lucas Lima completando a goleada, além também da participação expressiva e importante do atacante Silvinho, que fez 3 assistências para os 3 gols do Luiz Felipe. Então foi uma noite iluminada do time de Ricardo Catalá jogando em casa. É a segunda vitória que o São Bernardo conquista sob seus domínios. Na semana passada venceu por 4-2 a Tombense e hoje 5-0 no Ferroviário. Próximo compromisso acontece na próxima segunda-feira contra a Aparecidense lá em Goiânia, e o Bernô, com o resultado dessa segunda-feira, acabou retornando ao grupo do G8, né? Chegando a 7 pontos, são 2 vitórias e 1 empate, e tá ali na vice-liderança. É um time que tá cada vez mais solto, cada vez gostando mais da competição. E é um time que, obviamente, pelo que fez na temporada passada, almeja o acesso, algo que bateu na trave no ano de 2023. Puxa, bem lembrado, hein, Jean? Foram 3 gols do Luiz Felipe, com 3 assistências do atacante Silvinho. Que noite inspirada dessa dupla, hein, meus irmãozinhos? E o entrosamento tá em dia, 100%. E, gente, é a segunda partida seguida que o time sobra, belezão? 2 goleadas em sequência. Quem vai parar o Bernô, isso aí eu já não sei. Após essa vitória em cima do Ferroviário, o time soma um empate e 2 vitórias. Segue isolado na segunda colocação da Série C, com 7 pontos, assim como o terceiro colocado, o Figueira. O São Bernardo sai na frente por conta do saldo de gols, que é o mais que o dobro do Figueira. João, o São Bernardo empatou na primeira rodada da Série C, mas depois só goleou. O time segue atrás apenas do Atlético, que ganhou as 3 partidas até aqui, e somos mesmo 7 gols de saldo. O nosso jornalista Jean ainda conseguiu falar com o atacante Silvinho, o iluminado Silvinho do São Bernardo, que comentou sobre a grande noite do time e da própria atuação. O atacante deu 3 assistências para os 3 gols do companheiro do time, Luiz Felipe. Muito feliz assim com o resultado da partida, né? A gente sabia que eles vinham com uma linha um pouquinho mais baixa, né? A gente tinha estudado eles, então a gente sabia que a gente tinha que manter a posse de bola para criar as oportunidades, e foi o que aconteceu. No primeiro tempo a gente teve muita chance, né? Assim, eu tive uma que eu chutei para 2 que eu chutei para fora, as 2 passaram perto da trave ali e tal, mas já conseguimos abrir o placar. No segundo tempo a gente veio com a mesma ideia, né? De ficar com posse de bola, então acho que eles estavam cansados no primeiro tempo, correram muito atrás da gente, então facilitou, né? Mas muito feliz, né? Mais feliz ainda pelo Luiz, né, que não vinha jogando e fez os 3 gols, né? Eu pude dar as 3 assistências, mas para mim o que importa é o resultado do time, né? Quem me conhece sabe tanto que eu sou competitivo, e quando o time ganha, mesmo que eu não participe de nenhum gol, tudo, eu tô feliz, e participando é mais feliz ainda. No ano passado, né, infelizmente eu acabei quebrando meu pé 2 vezes, né, então assim, só quem tava no dia a dia sabe o tanto que eu me sacrifiquei para tentar ajudar o time nos 3 jogos finais, né, da Série C. Por um pouquinho a gente não subiu, isso ficou para trás, consegui jogar bem ainda, né, foi contra o Brusque em casa, um jogo bastante importante, fiz gol e tudo, e contra o Operário, aquele jogo atípico, né, mas muito bem, assim, eu sou bem tranquilo aqui no clube, eu tenho a confiança de todo mundo, a diretoria, a comissão técnica nova que chegou já me conheciam, então assim, isso
isso facilitou também e o principal para mim são meus companheiros que confiam no meu trabalho, então ajuda, né? Já me conhece a maneira que eu jogo e eu fico mais leve, então eu tranquilo para mim jogar, sabe a maneira que eu jogo, né? Então tô feliz, tá no começo do campeonato, a gente não ganhou nada, mas tem que manter essa mesma qualidade, esse mesmo pensamento que tem tudo para dar certo. Que recuperação do Silvio, hein? Meus irmãozinhos, o atacante quebrou o pé 2 vezes no último ano, deu a volta por cima e segue ajudando o goleador do time de São Bernardo. Nesse início do campeonato brasileiro da Série C, o Bernô merece parabéns. Beleza, vamos lá. Primeiro vamos comentar um pouco sobre a Aparecidense. O time perdeu pro Figueirense, que dominou o time de Aparecida de Goiânia. Mas já que falamos das cidades, né? A Aparecida de Goiânia comemora os seus 102 anos neste sábado, dia 11 de maio. E para comemorar o aniversário da cidade, vai acontecer o Aparecida Show 2024. O evento já está em sua 15ª edição e vai contar com muitas atrações, como shows gospel, forró, DJs, grandes duplas sertanejas e apresentações artísticas locais. Fica aqui um feliz aniversário para a nossa querida Aparecida de Goiânia. Que beleza! Show de bola, belezão! E aqui vai também o meu feliz aniversário para Aparecida de Goiânia. Agora, sobre a Aparecidense, o time não foi bem contra o Figueira. A equipe estava literalmente irreconhecível em campo. Foi dominada e perdeu a invencibilidade na Série C. João, o Figueira dominou o Cidinha completamente. Foi uma atuação para esquecer por parte do time de Aparecida de Goiânia. O primeiro tempo foi bom para o Figueira e ruim para o Aparecidense. No segundo tempo, o Aparecidense esboçou uma reação, mas foi por pouco tempo. O Figueira dominou, abriu o placar e não demorou muito, ampliou. Fechou a conta, 2-0 para o Figueirense, em cima do Aparecidense. Agora, gente, eu vou chamar o Júnior Schumacher, que é o nosso jornalista que segue a Aparecidense aqui na Terceirona. O Júnior acompanhou a derrota da Cidinha para o Figueira e chega com mais informações pra gente. Fala, Júnior Schumacher! Salve, galera, Júnior Schumacher para o podcast Terceirona, lado a lado com a Aparecidense, com uma atuação irreconhecível, principalmente em comparação aos 2 jogos anteriores. A Associação Atlética Aparecidense acabou sendo presa fácil para o Figueirense, que venceu a equipe goiana por 2-0 na noite do último domingo, 5 de maio, em partida válida pela 3ª rodada da Série C e disputada no estádio Orlando Scarpelli, reduto do time catarinense. O resultado fez com que a Cidinha perdesse a invencibilidade na Terceirona e mais, caísse 4 posições na classificação. O prejuízo ainda pode ser maior, pois a rodada ainda terá jogos nesta segunda-feira, 6 de maio, e outros que foram adiados devido às chuvas que castigam o estado do Rio Grande do Sul. A equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio fez um primeiro tempo caricato, errando muito e ficando só na defensiva. Com maior volume de jogo, o Figueirense não conseguiu transformar a superioridade em gols na primeira etapa. Na volta do intervalo, a Aparecidense até voltou melhor, mas numa descida do Figueira, o atacante Alisson recebeu dentro da grande área e fuzilou debaixo das pernas do goleiro Pedro Henrique. Figueirense 1, Aparecidense nada. Sem tempo de recuperação do golpe, a Cidinha tomou o segundo, 4 minutos depois. Após bate-rebate na grande área, a bola sobrou para Christian, que completou para as redes já sem goleiro. Depois disso, a Cidinha ainda ensaiou alguns lances de ataques, mas sem sucesso. Resultado final, Aparecidense 0, Figueirense 2. Depois de 2 jogos fora de casa, o Camaleão do Cerrado volta a atuar em seus domínios. Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a equipe recebe o São Bernardo no estádio Aníbal Batista de Toledo. Gente, todo mundo esperava um bom jogo entre o Figueira e a Aparecidense. Os dois ainda estavam invictos na Terceirona após as 2 primeiras rodadas, mas o que vimos foi uma Aparecidense amplamente dominada. Realmente, João, o Alvinegro foi superior na posse de bola, nas jogadas de ataque e dominou a equipe goiana durante toda a etapa inicial. Mesmo passando o primeiro tempo em branco, já mostrava sua total superioridade no jogo. E no segundo tempo, depois de marcar os 2 gols da partida, o Figueirense continuou pressionando a Aparecidense. E o placar não foi ampliado. O Figueirense não conseguiu fazer mais gols. E a coisa realmente ficou feia para o Cidinha lá no Orlando Scarpelli, que escapou de uma goleada.
E, gente, o Júnior Schumacher ainda conseguiu falar com o Cardoso Marola, de 70 anos, supervisor de futebol da Cidinha, ex-jogador amador e que tem uma vida inteira dedicada ao futebol. Um verdadeiro apaixonado pelo esporte que, depois de se aposentar dos gramados, continuou nos bastidores. O Marola, figuraça da Aparecidense, contou um pouco da sua história. Vamos ouvir? Qual que é o momento que você acha que é o momento mais importante que você passou todos esses 13 anos aqui na Aparecidense, esportivamente? Todos os momentos foi bom. Teve um momento triste e um momento alegre. Um momento triste quando nós perdemos o Marguito, perdemos o diretor Cocá e o Elza. E um momento, sem dúvida nenhuma, como nós somos campeão da Série D. Estamos disputando a Série C até hoje. Se Deus quiser, eu subir para B. Que beleza, Cardoso. Olha, é fantástico, viu? É sempre bom ouvir um pouco da história dessas figuras que enriquecem ainda mais esse campeonato que a gente tanto ama, a Terceirona. Que beleza! Aparecidense e São Bernardo. Mais uma partida que você acompanha todas as informações por aqui, no Terceirona. O jogo entre Aparecidense e São Bernardo vai acontecer lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, na segunda, dia 3 de maio, em Aparecida de Goiânia, às 20 horas. Esse jogo da quarta rodada contra o São Bernardo vai ser o segundo jogo do Aparecidense em casa, na Terceirona. O time venceu a primeira partida jogando em casa, sem torcida. Depois teve uma sequência de 2 jogos fora sem vencer. Já o São Bernardo ainda não venceu fora de casa na Terceirona. O time vem embalado depois de 2 goleadas diante do seu torcedor. E agora vem tentar o primeiro triunfo fora de casa, longe da sua torcida, na Terceirona. O Júnior Schumacher, nosso jornalista que acompanha a Aparecidense, deu a sua opinião em relação a como a Cidinha vem para o próximo jogo, após essa apresentação bem abaixo do esperado, na última rodada, né? Vamos ouvir? Após a perca da invencibilidade na Terceirona, na derrota por 2-0 para o Figueirense, no último domingo, a Associação Atlética Aparecidense tenta não se abalar e já mira o próximo confronto na competição. Depois de um tour de 2 jogos longe dos seus domínios e um saldo de regular para ruim, a Cidinha volta a atuar em casa e na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, o Camaleão do Cerrado recebe o São Bernardo, às 20 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. E por falar em Aparecida de Goiânia, a cidade está em festa durante a semana, em detrimento do aniversário de 102 anos do município, que será completado no próximo sábado, 11 de maio. O jogo entre Aparecidense e Bernô, na segunda-feira, marca o retorno do torcedor à praça esportiva, já que na estreia, a Cidinha cumpriu punição do STJD e jogou arquibancadas vazias diante do Sampaio Correia. Com relação à equipe, grupo de jogadores já iniciaram a preparação para o duelo da quarta rodada e o técnico Lúcio Flávio prefere adotar o discurso do copo meio cheio, meio vazio, ou seja, agir com tranquilidade ao primeiro revés da equipe na Terceirona. Na derrota para o Figueira, o treinador repetiu a escalação dos 2 duelos anteriores e a tendência é que a mesma seja repetida diante do São Bernardo, salvo exceção sempre do retorno de Alan James no lugar de Ezequiel no comando de ataque. Schumacher, jogando em casa pela primeira vez diante da sua torcida, após essa derrota pro Figueirense, é a chance perfeita pro time se redimir. Bem, mas nós também falamos com o Jean Nascimento, que cobre o Bernô na Terceirona. O Jean comentou sobre a expectativa desse jogo fora de casa contra a Aparecidense. Após a vitória por 5-0 sobre o Ferroviário, o São Bernardo se representou no meio de semana, visando a partida contra a equipe da Aparecidense na segunda-feira, dia 13 de maio, às 20 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É um São Bernardo que chega para esse jogo contra o time goiano confiante, após 2 jogos marcando 9 gols, 5-0 contra a equipe do Ferroviário e 4-2 sobre a equipe do Tombense. Então é o time que vem cada vez mais desempenhando um bom futebol, fazendo boas atuações, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, São Bernardo que busca mais uma vitória para manter aí essa boa campanha que vem fazendo nos primeiros jogos da Série C e ganhar essa gordura no início da competição que mais na frente pode ser importante para o acesso.
Um jogo entre um time que precisa retomar a confiança com outro time que tá muito confiante. A vida da Cidinha não vai ser fácil diante do São Bernardo. Esse será o primeiro jogo da Aparecidense diante da sua torcida em casa. Será que esse fator vai ser decisivo para finalmente parar o goleador time do São Bernardo? Esse é mais um jogo bem interessante e cheio de expectativas do campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza, gente! A partida entre Aparecidense e São Bernardo vai acontecer na segunda, dia 13 de maio, às 20 horas, lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O jogo será válido pela 4ª rodada da Terceirona. Lembrando que lá no nosso site, terceirona.com, você vai encontrar tudo sobre o seu time do coração na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Beleza. É hora de eu, Cícero e João batemos aquele papo de sempre e trazer pra vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a terceira rodada? Quais são os jogos que vão compor a quarta? E como a tabela de classificação está nesse exato momento? Então, gente, vamos falar agora da terceira rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora. O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada. Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela artilharia com o Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Bernô vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? A Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros. E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina, no ano de 1994.
mais especificamente no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Ó, em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, né, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. Inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10, não é, Cícero? É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando terceira e quarta colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Ó, então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E na sequência vem o Remo em 19º e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os 2 times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora. Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para a sua 22ª participação na Terceirona, na terceira divisão, e novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na Terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano. Bem, gente, mas agora é hora de falar da 4ª rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cícero e João, o que vocês mandam? Gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais na competição. Vai ser legal assistir os dois times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João, para o duelo entre Ferroviário e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30.
A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta. E o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar. Vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá pro Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde os 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de 1 gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulinho de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela 4ª rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense, na partida de encerramento da 4ª rodada. É segunda, dia 13, às 20h, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da 4ª rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá. A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da 3ª rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato e como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem de um lado um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão, é aqui na nossa Terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no Espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa Terceirona, que tá demais. Na Terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a Terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C.
Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo. Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na terceirona. Aí ele disputou o estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, né, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte, vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a terceirona como a gente esperava. A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente e quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição. É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, né, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, que também tá mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez um golzinho. Essa mudança para Floripa tá fazendo um bem danado para ele, porque virou o goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. É, belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser sem dúvida uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona detalhe a detalhe do que vai acontecer.
Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe, que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu o Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.